Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Yara Gomes e nós estamos aqui para fazer uma breve reflexão no nosso canal, a pastora Yara Gomes, aqui pelo nosso YouTube. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 14, do versículo 10 ao 12, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, essa passagem de Jeremias, ela fala sobre a ira de Deus sobre o povo de Israel. Israel, mais uma vez, se colocava diante do Senhor como casa rebelde. Israel idolatrava, Israel era rebelde, Israel era desobediente, Israel não queria se arrepender de seus pecados, e por isso o Senhor estava prometendo aqui que toda maldade seria punida. Ora, Jeremias, ele intercedia por este povo para que o Senhor aplacasse a sua ira, para que o Senhor não abandonasse o seu povo, não desamparasse o seu povo, mas Deus, com sua ira, estava realmente indignado com tanta maldade que havia no meio do seu povo, o povo escolhido. Aleluia. E aí ele promete que a Israel, que já que querem viver pela peste, pela espada, pela peste e pela fome, iriam ter como consequência esses três castigos, que todos eles juntos dariam exatamente conta do seu próprio juízo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, Deus disse ao profeta: não rogues mais por este povo. A ira do Senhor era tão grande, mas tão grande, que ele já estava cansado de ver Israel pecar, de ver Israel provocar-lhe a ira, de ver Israel constantemente ir depois dos ídolos, dos deuses estranhos, para fazer o que não deveria fazer, o que era abominável aos olhos do Senhor. Quantas e quantas vezes Israel foi avisada de que não deveria adorar a outros deuses, mas eles não obedeciam. Pelo contrário, continuavam a praticar suas abominações diante de seus deuses e adorando aqueles que não poderiam fazer nada por eles e temiam mais esses deuses do que o próprio Deus. E ainda cometiam a disfarçatez de entrar no templo do Senhor para sacrificar holocaustos, para adorá-lo com o coração cheio de idolatria, carregado de pecado, porque a idolatria que eles praticavam os levavam até o vale do Inom a sacrificar criancinhas, a praticar as abominações e atos sexuais aos pés dos seus deuses, que ora estavam servindo, e depois iriam ao templo para sacrificar em holocaustos, fingindo ser servo, quando na verdade não eram mais servos de Deus, e sim casa rebelde. Ora, é necessário que todos os que estão em pecado, principalmente aqueles que têm consciência da palavra de Deus, venham a arrepender-se de seus pecados enquanto há tempo. Porque o Senhor, Ele pune toda a maldade que existe no pecado. E aqueles que teimam em ser pecadores,
rebeldes e não querem obedecer à voz do Senhor e ainda escarnecem da sua palavra, estes certamente serão punidos. Deus rejeita todo aquele que não o obedece. Deus pune e castiga o seu povo. E aqui está escrito que a espada, a peste e a fome viriam sobre Israel como forma de juízo do Deus Todo-Poderoso sobre toda a sua maldade. Olha, é muito difícil quando o crente começa a se desviar. É muito difícil quando o crente começa a perder o temor de Deus. Um crente sem temor de Deus, ele está sujeito ao juízo e à ira do Senhor. Porque todas as vezes que nós nos convertemos à palavra de Jesus e pecamos e não nos arrependemos dos nossos pecados e continuamos praticando as mesmas abominações, Deus, ele ira-se contra nós. E isto não é a pastora Yara que está falando, mas sim a palavra de Deus, como está escrito aqui. Você vai encontrar isso aqui em Jeremias, no capítulo 14, do versículo 10 ao 12. Deus promete punir toda a maldade que existe no meio do seu povo. A falsidade, a hipocrisia, a mentira, aleluia. E ele sobrevém com juízo sobre a sua nação eleita. Que Deus abençoe a todos e que possamos temer mais ao Senhor e que toda maldade que exista no meio do povo de Deus esteja repreendida no nome de Jesus. Até mais, gente. Fica na paz.